Por iniciativa do deputado Fernando Capês, do PSDB, a Assembleia Legislativa de São Paulo homenageou em solenidade o movimento do Ministério Público Democrático, por ocasião dos seus 16 anos de sua fundação. O MPD é uma associação civil sem fins econômicos, fundada por membros do Ministério Público que trabalham para que o MP esteja cada vez mais empenhado com a causa social, mais próximo da comunidade e, acima de tudo, mais comprometido com os ideais democráticos. Várias autoridades presentes, promotores de justiça, desembargadores, advogados e convidados. O presidente Vaz de Lima abriu a sessão solene. Com mais de 330 associados em 22 estados brasileiros, o MPD tem projetos voltados à educação popular do direito, como promotoras legais populares e agentes da cidadania, cursos destinados a lideranças comunitárias e àqueles que não têm acesso à justiça, seja por não morarem perto de fóruns ou por não compreenderem o vocabulário usado no meio jurídico. Por isso, o trabalho junto às comunidades. Esse movimento surgiu por influência de um movimento europeu que começou na década de 60, em que magistrados e membros do Ministério Público, muito preocupados com a distância existente entre o Ministério Público e o povo destinatário da justiça, resolveu tomar algumas medidas, algumas iniciativas no sentido de mudar este estado de coisas, aproximar a justiça do cidadão. Então começaram a surgir organizações com este feitio democrático na Itália em 64, em Portugal no início da década de 70. E quais eram os objetivos? Fazer com que a cultura de distribuição de justiça evoluísse, que se preocupasse mais com os direitos humanos, que se preocupasse menos com burocracia e mais com o direito conectado nos verdadeiros anseios sociais. Então, o movimento do Ministério Público Democrático, ao longo desses 16 anos, tem trabalhado muito nesta direção. Conscientizar os cidadãos dos seus direitos, formar lideranças comunitárias para serem multiplicadoras de cidadania e fazer com que a cultura de justiça e de direito evolua, para que os operadores tenham cada vez mais senso de humanidade e que pratiquem a distribuição de justiça conectada a esses princípios, a esses ideais. É uma entidade formada por promotores com a preocupação de estar discutindo as teses jurídicas e políticas da ótica democrática, de estar construindo soluções que venham a favorecer a cidadania e os direitos da população, assim como o seu conhecimento da Constituição e, portanto, no Brasil, uma entidade que com essa importância merece ser lembrada. O deputado Fernando Capês, que também é promotor público, foi enfático na importância do Ministério Público Democrático. A Constituição Federal, nossa Carta Magna Federal, no seu artigo 127, diz que o Ministério Público é uma instituição permanente, isto é, jamais poderá ser extinta, e essencial ao regime democrático. Há 16 anos atrás, formava-se no seio do Ministério Público uma associação chamada Associação Ministério Público Democrático, para postular cada vez mais condições para que essa instituição essencial pudesse desempenhar o seu mistério constitucional. Hoje, esse movimento faz 16 anos, nós estamos aqui celebrando. Portanto, a Assembleia Legislativa de São Paulo, que é a Casa do Povo, celebra a força do Ministério Público, uma instituição de defesa da sociedade e que é um patrimônio de todos nós. Conheço bem o movimento, estive desde o seu momento inicial. Naquele momento eu militava num sindicato, era presidente do Sindicato dos Agentes Fiscais de Rendas do Estado de São Paulo e tivemos memoráveis encontros, memoráveis reuniões, seminários, simpósios, sempre a partir da ótica da democracia, a partir deste movimento que acabou se firmando no país, que acabou, num primeiro momento, até tirando um presidente da República, né, o Collor, e depois criando esse espaço tanto dentro do Ministério Público quanto de outras instituições. Então, estou muito feliz de estar aqui participando desta homenagem pelos 16 anos.
Pode ir? Doutor Roberto Liviano, presidente do Movimento do Ministério Público Democrático. Hoje aqui a Assembleia Legislativa está fazendo esse ato solene, né, em homenagem ao movimento. Eu queria que o senhor me explicasse um pouco o que é esse movimento do Ministério Público Democrático. O movimento do Ministério Público Democrático é uma associação civil de promotores. Hoje são 330 em 22 estados do país. E esse movimento surgiu por influência de um movimento europeu que começou na década de 60, em que magistrados e membros do Ministério Público, muito preocupados com a distância existente entre o Ministério Público e o povo destinatário da justiça, resolveu tomar algumas medidas, algumas iniciativas no sentido de mudar este estado de coisas, aproximar a justiça do cidadão. Então começaram a surgir organizações com este feitio democrático na Itália em 64, em Portugal no início da década de 70. E quais eram os objetivos? Fazer com que a cultura de distribuição de justiça evoluísse, que se preocupasse mais com os direitos humanos, que se preocupasse menos com burocracia e mais com o direito conectado nos verdadeiros anseios sociais. Então, o movimento do Ministério Público Democrático, ao longo desses 16 anos, tem trabalhado muito nesta direção. Conscientizar os cidadãos dos seus direitos, formar lideranças comunitárias para serem multiplicadoras de cidadania e fazer com que a cultura de justiça e de direito evolua, para que os operadores tenham cada vez mais senso de humanidade e que pratiquem a distribuição de justiça conectada a esses princípios, a esses ideais. E isso se torna o quê? Existe uma facilidade maior nessa interação entre as pessoas ou a população com o poder público? Na verdade, o movimento do Ministério Público Democrático, a associação, ela trabalha muito com os promotores na condição de voluntários, para eles se envolverem nesses cursos, nestas palestras, nessas atividades de formação, para que se provoque uma sensibilização dos promotores e dos juízes, né? De que maneira? Na comunicação, o MP Democrático tem um programa de televisão em rede nacional, que é o Trocando Ideias. Nós temos uma revista que circula em todo o país e temos vários cursos que vão formando lideranças e que se tornam multiplicadoras nas suas comunidades. Então os promotores trabalham nestas ações na condição de voluntários e assim eles vão multiplicando o alcance desta ação, desses princípios do MP Democrático. E hoje aqui a solenidade, inclusive, é uma iniciativa do promotor público, também deputado Fernando Capês. É verdade, Fernando Capês, ele tomou a iniciativa e nos honra muito receber essa homenagem do Poder Legislativo do Estado, um poder importante para a harmonia social, para a paz social, ao lado de outras entidades que são nossas parceiras, a Educafro, o Instituto Sou da Paz, o Instituto Pro Bono e o Movimento Voto Consciente. Nós ficamos muito felizes em ter a oportunidade de sermos homenageados pelo Poder Legislativo. Obrigado. Deixa eu ver aqui qual é o seu briefingzinho. Justiça, aí ele falou para mim agora sobre o movimento. Vamos? Pode ir? A presidente Vaz de Lima, hoje aqui no auditório Teotônio Vilela, um ato solene, né? Em comemoração aos 16 anos do movimento democrático, enfim, de justiça. Eu queria que o senhor me falasse um pouco dessa homenagem que a Casa Legislativa, a Assembleia Legislativa, né, está fazendo a esses 16 anos. Bom, primeiro dizer da alegria em receber aqui tantos promotores públicos, tantos procuradores, alguns secretários de Estado, oriundos da carreira. Estou lembrando aqui o doutor Marrei, estou lembrando aqui o doutor Mazargão, um da Justiça, o outro da Segurança, e lembrar da boa iniciativa de um membro do Ministério Público que hoje é deputado estadual, que é o deputado Fernando Capês, e que está se revelando um excepcional parlamentar, muito ligado a todas as causas de interesse da população de São Paulo. E feliz com a iniciativa do deputado Capês e o convite para poder estar aqui, pelo menos na abertura deste ato solene, em homenagem ao Ministério Público Democrático, por esses 16 anos.
dizer que conheço bem o movimento, estive desde o seu momento inicial. Naquele momento eu militava num sindicato, era presidente do sindicato dos agentes fiscais de rendas do estado de São Paulo e tivemos memoráveis encontros, memoráveis reuniões, seminários, simpósios, sempre a partir da ótica da democracia, a partir deste movimento que acabou se firmando no país, que acabou, num primeiro momento, até tirando um presidente da República, né, o Collor, e depois criando esse espaço, tanto dentro do Ministério Público, quanto de outras instituições. Então, estou muito feliz de estar aqui participando desta homenagem pelos 16 anos. E essa aproximação, né, presidente, da população com o poder público, né, o judiciário, enfim, isso facilita muito, né, no caso de negociações, enfim, para que se resolva melhor e se chegue a um acordo bem mais promissor do que, né, o que era feito antes. Essa aproximação melhora muito isso. Eu penso que pelo peso da instituição, do Ministério Público, já que você falou também da magistratura, né, e dá para incluir aí também outras carreiras de Estado, os delegados de polícia, por exemplo, os próprios fiscais de rendas, como de resto depois a classe política que, apesar de ter como dever estar presente nas iniciativas populares, nem sempre está. De maneira que eu vejo que esta iniciativa de estar presente perto da população facilita, ajuda, dá mais confiança e dá mais resultado. Obrigado, presidente. Claro, Roberto, sempre eu vou primeiro conseguir pegar Olha a idade, deputado. Jogo duro. Sabe tudo e mais um pouco. Não, a idade eu do do óculos, tem que usar agora. Se fosse bonito assim, tivesse essa voz, eu triplicava meus votos. Eu não tenho chance nenhuma perto do deputado. Triplicava meus votos. Pode ir? Deputado Fernando Capês, essa iniciativa do senhor aqui no movimento do Ministério Público Democrático, né? Essa homenagem que essa Casa de Leis, a Assembleia Legislativa, está fazendo hoje aos 16 anos, né, do movimento do Ministério Público Democrático. Queria que o senhor falasse um pouquinho disso. A Constituição Federal, nossa Carta Magna Federal, no seu artigo 127, diz que o Ministério Público é uma instituição permanente, isto é, jamais poderá ser extinta, e essencial ao regime democrático. Há 16 anos atrás, formava-se no seio do Ministério Público uma associação chamada Associação Ministério Público Democrático, para postular cada vez mais condições para que essa instituição essencial pudesse desempenhar o seu mistério constitucional. Hoje, esse movimento faz 16 anos, nós estamos aqui celebrando. Portanto, a Assembleia Legislativa de São Paulo, que é a Casa do Povo, celebra a força do Ministério Público, uma instituição de defesa da sociedade e que é um patrimônio de todos nós. E essa instituição, junto com a população, claro, traz mais confiança, não é, deputado? Digo, essa interação população e poder público, né? O Ministério Público é o defensor da sociedade. A folha de serviços prestados à coletividade por essa instituição, ela é infindável e a gratidão é imensa. Se você imaginar, nos últimos 15 anos, toda essa revolução nos costumes da administração pública começou a partir do Ministério Público. Portanto, a Assembleia Legislativa e este deputado, membro do Ministério Público, que durante 20 anos foi promotor de justiça, tem a obrigação de zelar e homenagear essa instituição que pertence ao povo. Luiz Antônio Marrei, secretário de Justiça, eu queria que o senhor me falasse um pouco sobre essa homenagem hoje aos 16 anos do movimento do Ministério Público Democrático. Bom, eu creio que é uma homenagem justa, porque é uma entidade formada por promotores com a preocupação de estar discutindo
as teses jurídicas e políticas da ótica democrática, de estar construindo soluções que venham a favorecer a cidadania e os direitos da população, assim como o seu conhecimento da Constituição e, portanto, no Brasil, uma entidade que com essa importância merece ser lembrada. É tão importante que é uma entidade que acaba aproximando a população, né, do poder público. Claro, porque eu sei que o Ministério Público Democrático tem atividades de formação de orientadores legais, tem atividades de cursinhos para pessoas menos favorecidas na área jurídica, enfim, uma quantidade enorme de atividades e de debates que justificam a sua existência. E essa solenidade hoje é uma iniciativa, inclusive, de um promotor público que foi durante 20 anos, né? E que hoje é deputado aqui na Assembleia Legislativa, o deputado Fernando Capês. Claro, o deputado Fernando Capês ocupa hoje a importante posição de presidente da Comissão de Justiça e foi feliz nessa homenagem, tanto é a presença de tantas pessoas representativas nessa noite. Obrigado. Vamos dar início ao ato solene em homenagem ao movimento do Ministério Público Democrático pelos 16 anos da sua fundação. Nessa noite, a Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo torna-se palco de uma homenagem por ocasião dos 16 anos de fundação do movimento do Ministério Público Democrático, MPD. A iniciativa dessa celebração partiu do deputado Fernando Capês, do PSDB, e das entidades parceiras do MPD, o Educafro, o Instituto Pro Bono, o Instituto Sou da Paz e o Movimento Voto Consciente. O MPD é uma associação civil sem fins econômicos, fundada por membros do Ministério Público que trabalham para que o Ministério Público esteja cada vez mais empenhado com a causa social, mais próximo da comunidade e, acima de tudo, mais comprometido com os ideais democráticos. Com mais de 330 associados em 22 estados brasileiros, o Ministério Público Democrático tem projetos voltados à educação popular do direito, como promotoras legais populares e agentes da cidadania, cursos destinados a lideranças comunitárias e aqueles que não têm acesso à justiça, linguagem simplificada e acessível aos leigos. Gostaria de convidar a seguir, gostaria de convidar para a mesa o Dr. Luiz Antônio Guimarães Marré, secretário de Estado da Justiça e Defesa da Cidadania. Gostaria de convidar para compor a mesa o Dr. Roberto Liviano, promotor de Justiça e presidente do movimento do Ministério Público Democrático. Convido também o Dr. Paulo Marco Ferreira Lima, promotor de Justiça e representante do Procurador-Geral de Justiça, Dr. Rodrigo Pinho, e membro do movimento do Ministério Público Democrático. Chamo para compor a mesa a doutora Cristina Guelfi, defensora pública geral do Estado. Convido a compor a mesa a doutora Joseli de Oliveira Donato, promotora de Justiça, representante do presidente da Associação Paulista do Ministério Público, Dr. Washington Epaminondas. Convido à mesa também Dr. Henrique Nelson Calandra, desembargador e vice-presidente da APAMAGES, representando a APAMAGES. E, por fim, convido à mesa Dr. Marcos Fux, advogado e representante do Instituto Pro Bono. A nossa mesa só tem hoje 9 lugares, mas também compondo a mesa eu gostaria de anunciar que estão aqui Tiago Tobias, representante da Educafro,
Sônia Barbosa, coordenadora do movimento Voto Consciente. Melina Risso, do Instituto Sou da Paz. E Dr. Antônio Ruiz Filho, representante da Associação dos Juiz de Direito, representando e também a FJD, Federação das Associações de Juízes para a Democracia da América Latina e Caribe. Registro a presença do Dr. Abinael Bordon, representando o vereador Dr. Farha. E convido a todos a ficarem de pé para a execução do hino nacional. E a todas. Dizem que assim é o politicamente correto. Se me permitirem não nominar novamente tudo que o Caio já colocou aqui do protocolo, Pastor Durso, né? Por favor. Agora, os senhores devem ter ouvido agora há pouco um sinalzinho aqui. Não sei quem fez, né? Então, passe dos trabalhos. Então, cumprimentar a todos na mesa e a todos os senhores e senhoras. Cumprimentar particularmente o deputado Capês pela iniciativa. Aliás, muito boas iniciativas do deputado Capês. Tenho dito que, outra vez, olha lá, tenho dito que o deputado Capês
quase que parece que tem o dom da ubiguidade. Olha que eu ando por dever de ofício, Durso. Tenho que andar como você também. Mas em todo lugar que vou, o Capês ou já esteve, ou está, ou estará. Não é? O doutor Barreto está perguntando, será porventura um clone? Mas dizer que estou muito feliz de estar participando aqui deste evento. Até por um motivo particular. Não é? Eu, lá há 16 anos, convivi muito de perto, com o início do movimento do Ministério Público Democrático, com os juízes para a democracia. Naquele momento eu não era ainda deputado, era, como ainda sou, o doutor Marrei me disse que também ainda o é, da ativa, né? O doutor Capês também, né? Da Secretaria da Fazenda, sou fiscal de rendas do Estado, e naquele momento era presidente do Sindicato dos Fiscais de Rendas do Estado, e tivemos muito boas iniciativas conjuntas, não é, doutor Marrei? E era um momento muito sui generis lá da vida do nosso país, porque era um momento em que o país vivia um pouco esses primórdios com o presidente Collor, né, que estava sendo empichado, né, e nós fomos para todo lugar para poder dizer que nós não concordávamos com aquilo, nós que pertencíamos a essas categorias de Estado, estávamos absolutamente indignados com aquilo que estava acontecendo com o país. Acho que isso nos deu força, não foi, Maria? Acho que isso nos possibilitou fortalecer as nossas convicções democráticas, e a juventude foi para a rua, o povo foi para a rua para poder sair daquela ignomínia que vivia em função do estado de coisas, daquele estado de coisas. Então, quero cumprimentar a todos, dizer que esta é uma casa que tem procurado, no limite do que é possível, cumprir com essas questões da democracia, da liberdade, da qualidade. Estamos agora numa tremenda luta para permitir que todos possam ver o que acontece nesta casa. Claro, nós temos um único canal de TV, compartilhado com a Câmara, portanto, é só isso que podemos disponibilizar. Mas a atual mesa diretora está dotando todos os plenários, um deles já está em funcionamento, do que nós chamamos aqui de TV Web. Todos os plenários poderão ser vistos concomitantemente pela internet. Todos. A partir de mais 10 ou 20 dias, senhores e senhoras quiserem saber o que está acontecendo na Assembleia, entrem no site, ou entrarão na TV, ou entrarão na TV Web, e todos os plenários, o que estiver acontecendo, todo mundo vai poder perceber online, saber online. Isso é o compromisso desta casa com a transparência, com a democracia, não é? Compromisso com a qualidade. Por vezes eu ouço as pessoas até tentando fazer um paralelo desta casa com outras atividades, deputado Capês, como se fosse possível medir o trabalho de uma casa legislativa apenas pelo número de projetos que são votados, ou o número de vetos que são derrubados. Na verdade, não é assim. Nós pautamos a nossa atividade pela qualidade. Às vezes até demora um pouco mais. Às vezes até o projeto passa por aqui anos até encontrar o entendimento e o consenso. Mas o que nós estamos buscando é aquilo exatamente que os senhores buscam, e especialmente aqueles que se agregaram aqui nesse movimento do Ministério Público Democrático, que é a exaustão, buscar o bom andamento da democracia, da cidadania no nosso Estado e no nosso país.
da liberdade, de poder estar, nesse momento, na Ministério Público, assim como todas as